Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Cidadania, o quadro que tem como objetivo aproximar você, cidadão, dos seus direitos e do conhecimento dos seus direitos. Hoje, nós daremos início a um ciclo de entrevistas voltada para a temática profissões relacionadas ao direito. E para conversar com a gente sobre o tema advocacia, eu convidei ele, que é o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Alex Sarquis. Dr. Alex Sarquis, seja muito bem-vindo à Cidadania. Muito obrigado, prazer, a honra é toda minha de estar aqui nesse quadro maravilhoso que muito coopera com a cidadania, com o cidadão, na difusão de informação, aliás, que é um dos valores mais importantes de uma sociedade. Dr. Alex Sarquis, que atuou muitos anos como presidente da subseção aqui de Ariquemes. É isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória inspiradora como advogado, agora até o Conselho Federal. Bom, nós nascemos na cidade de Porto Velho, onde me graduei em Direito na Faculdade Faro, ingressei às fileiras da Academia de Direito no ano de 1996, tendo me formado já no ano 2000. Naquela ocasião eu tive já a sorte, se assim podemos dizer, de ser o orador da turma. E ainda no curso da graduação, eu fui aprovado no primeiro concurso de estagiários do Ministério Público. Eu me recordo que naquela época foram ofertadas as primeiras 20 vagas e eu estava ainda no quinto período e ocupei exatamente a 20ª vaga, disputando, claro, com alunos mais graduados. E ali, naturalmente, tive mais intimidade com o direito penal naquela época, pois fui designado para atuar na vara de infância e adolescência, com o Dr. Rudinei de Paula, que naquela época era promotor, hoje é procurador de justiça, e atuei com o Dr. Tarcísio Leite Matos, na vara do júri, com o Dr. Miguel Mônico, na vara de delito de trânsito, que hoje é desembargador. Enfim, me graduei no ano 2000, no mesmo ano em que eu cheguei em Ariquemes. Graduei no meio do ano, cheguei em Ariquemes em outubro de 2000 para trabalhar, já aprovados na OAB, para trabalhar nas eleições. Naquela ocasião trabalhei na eleição de Cacaulândia, né? E de lá para cá fixei residência em Ariquemes e procurei buscar me aprofundar ainda mais nessa profissão que desde criança eu sempre sonhei exercer. Ariquemes me acolheu com muita afetuosidade e as coisas aqui, as oportunidades que aqui eu tive, me deram condições de realmente fixar residência e desempenhar a minha função, a minha profissão, ingressando nos quadros da OAB ainda no ano de 2002, 2003, como membro da Comissão de Segurança Pública e posteriormente já como conselheiro estadual. Que bacana. Então, poderia ter passado na sua cabeça escolher qualquer outra profissão que não a advocacia, né? Você passou em vários órgãos públicos e tudo mais. Então, explica pra gente, você escolheu a advocacia ou foi a advocacia que te escolheu? Eu acho que foi a advocacia que me escolheu, porque nunca tinha pensado nisso, agora que você está me questionando. Eu revendo aqui, eu não me recordo de ter desejado fazer outra coisa, nem na infância, né? Então, eu acho que eu já nasci meio predestinado à advocacia, sou apaixonado pela minha profissão, combato de forma muito honesta, muito leal, os meus combates processuais, né? E acho que essa é a principal função do advogado.
não é salvar indistintamente a pele de ninguém, mas é exclusivamente garantir a todo e qualquer cidadão que seja submetido pelo Estado a um processo judicial, seja de qual natureza que for, que esse processo obedeça todos os preceitos constitucionais, principalmente, em resumo, que a população possa compreender, que ele enfrente um processo justo, idôneo e isonômico, que as partes sejam respeitadas de forma igualitária e que as oportunidades do exercício do direito de defesa sejam o mais amplo e regular possível. E nós temos uma pergunta aqui mesmo a respeito do direito de defesa. Seria a nossa quarta pergunta. O direito de defesa e a profissão advocacia. O direito de defesa seria a causa da impunidade? Porque muitas vezes a gente acaba ouvindo por aí que os processos criminais ou os processos voltados à questão da corrupção talvez deixaria a população um pouco desconfortável com a ação do advogado em defesa. Explica pra gente qual que é o papel do advogado nesses casos específicos. Muito bem, vamos lá. Impunidade significa a falta de punição. O advogado nunca, em momento algum, pune alguém. Então, se há impunidade, é porque quem deveria punir não puniu. Mas se o advogado não é responsável por punição, então o advogado jamais será responsável por impunidade alguma, né? Agora, ao advogado, como eu disse, cabe exigir. Não é o advogado que escreve as leis, não é o advogado que impõe ao legislador a existência da lei, não foi o advogado que impôs ao Constituinte o texto da Constituição, né? O advogado, eminentemente, ele exige que a Constituição, as leis, que a regra do jogo seja cumprida, indistintamente. Agora, se a regra, em determinado momento, beneficia A, B ou C, ou prejudica A, B ou C, isso não é um problema da advocacia. Isso é um problema de um todo que a advocacia, por meio inclusive da OAB, pode ajudar a evoluir e a sanar alguns problemas, mas que é uma atividade absolutamente legislativa, mas não é um problema da advocacia. Enquanto vigente, tanto a Constituição quanto os demais preceitos legais de qualquer hierarquia que seja e qualquer amplitude que seja, eles devem ser observados. E esse é o papel da advocacia. Ok. Agora, para a gente entender um pouquinho, quais são as principais dificuldades da advocacia aqui no estado de Rondônia, ao seu ver? Muito bem. A grande dificuldade da advocacia hoje penso eu, que é a democratização das oportunidades. Isso aí no âmbito bem institucional mesmo, bem classista, né? Num segundo momento, penso que uma grande dificuldade nasce do novo advogado, né? Hoje nós já conseguimos evoluir muito, mas é um exercício permanente dentro da classe para que o novo advogado seja mais bem preparado e orientado possível para que possa atuar de forma consistente, garantindo os direitos de seus clientes e também preservando a identidade ideológica e ética da advocacia. E agora, encaminhando para a nossa última pergunta, recentemente o nosso presidente ele se posicionou contra o exame de ordem. Na sua opinião, é o exame de ordem necessário ou não? O exame de ordem, eu não vejo ele como uma ferramenta de proteção da OAB, né? O exame de ordem é uma ferramenta de proteção à sociedade, ao cidadão. Então, eu não vejo a menor possibilidade de
colocarmos no mercado de trabalho profissionais que não sejam minimamente, eu gosto sempre de frisar quando eu falo disso, porque o exame de ordem, ele afere minimamente a capacidade técnica dos examinados, né? Então, colocar no mercado de trabalho profissionais que não são capazes de comprovar tecnicamente condições mínimas de exercer a advocacia, eu acho que é prestigiar uma cerca de 1 milhão, 2 milhões de pessoas que estejam pleiteando a carteira da OAB e, ao mesmo tempo, prejudicar mais de 200 milhões de cidadãos brasileiros. De dizer que muitos da atuação do advogado são direitos que podem ser alcançados pela prescrição, pela preclusão, que são fenômenos jurídicos que não permitem que essas matérias, que esses problemas sejam rediscutidos ou corrigidos no futuro. Ou seja, se um mau profissional atua em sua defesa e ele perde um prazo, ele perde ou ele aborda de forma equivocada o seu direito e obtém uma decisão desfavorável, por mais que outro advogado tente corrigir, dependendo do tempo que se passou, da matéria que se discutiu, essa decisão passa a ser imutável. E o seu direito será perdido, você terá prejuízo, enfim. O que a OAB defende é justamente isso, que o exame de ordem garante minimamente que esse profissional que vai lhe atender, ele tenha condições. Muito bem. Doutor Alex, agora eu vou pedir para você deixar a sua mensagem para aqueles que pretendem ingressar aí no curso de Direito e seguir a carreira de advogado, e deixe suas considerações finais também. Muito obrigado pelo convite por estar aqui. É sempre importante dizer que a advocacia é um sacerdócio. A advocacia compete devolver para o seio da sociedade a paz, eliminar angústias e redirecionar injustiças, né? Isso não é uma frase feita, isso é uma filosofia eminentemente de vida. Ninguém ou quase ninguém procura um advogado se não tiver com problemas, não tiver angustiado, em busca, como eu disse, de sua paz. Nada mais a nossa profissão versa do que exatamente isso. Sou muito orgulhoso da profissão de advogado, dos colegas advogados aqui em Ariquemes, com que tenho oportunidade de dividir experiências, dividir vivências jurídicas. Vejo a advocacia de Ariquemes num altíssimo nível. Nós estamos aí no Conselho Federal e durante toda a nossa trajetória em contato com a advocacia de todas as regiões do Brasil, especialmente de Rondônia, e muito feliz por a advocacia de Ariquemes destoar positivamente nesse cenário. Então, Catiane, doutora Sandra, que está ali quietinha ali nos ouvindo, queria mandar um abraço para o nosso presidente, doutor Brian Griel, nosso presidente da seccional, doutor Elton Assis, meu irmão de Conselho Federal, doutor Andrei Cavalcante, enfim. E dizer a você, cidadão, que se essa é uma filosofia que atende ao chamado do seu coração, venha para a advocacia, porque aqui é o lugar de soldados da paz, eu diria. Agradecer o doutor Alex Sarquis por ter aceito o nosso convite para vir aqui no Cidadania. Tá? Muito obrigada pelas suas palavras. E a todos vocês, muito obrigada pelo prestígio, pela companhia. Eu aguardo vocês até o próximo quadro Cidadania. Até mais.